Fala pessoal, tudo tranquilo? Primo Dev na área. Hoje a gente tá um pouco mais light mode aqui nesse cenário, né? Hoje eu tô gravando de dia, pra dar uma iluminada aqui. E hoje, como eu comentei, né? A gente vai ter um vídeo um pouco mais hands-on, um vídeo onde o JavaScript ele vai ser o grande protagonista da história, tá? Então a gente tem aí uma introdução falando sobre o roadmap.sh, a gente teve também no último vídeo a história do JavaScript e alguns conceitos importantes como o Event Loop, o Async, o I/O, e coisas do gênero, né, do JavaScript. E se você não assistiu esse vídeo, claro, ele vai estar aqui em cima para você clicar e assistir, para poder entender melhor o conceito e os contextos do que a gente vai falar aqui, beleza? Bom, primeira coisa, né, eu vou deixar de enrolação direto ao ponto. Eu vou partir nesse vídeo aqui do princípio que você já tem o seu ambiente configurado, né? E aí, para você ter o seu ambiente dev configurado, basicamente você vai precisar de duas coisas para esse vídeo aqui em específico, tá? De um editor de código e um navegador, tá bom? Então, um editor de código você pode usar o que você quiser, você pode usar o VS Code, como eu estou usando, você pode usar o Sublime Text, você pode usar o Atom, o Notepad++, o que você quiser, tá? E aí, o navegador, né? Também, seguindo o mesmo estilo do editor de código, você pode usar o que você quiser, tá? Mas eu recomendo você utilizar navegadores mais modernos, como é o caso do Chrome, do Edge, do Mozilla Firefox, ou do Brave e de tantos outros, tá? Por quê? Porque a gente vai precisar de usar o console do navegador para poder depurar algumas coisas. E aí, por exemplo, o Safari ele tem um console, mas é um pouco confuso de usar. O Internet Explorer também é bem confuso, então eu acho que usar um navegador mais moderno vai te ajudar bastante, beleza? Bom, avisos dados, né? Bora lá falar do nosso primeiro e mais interessante tópico por agora, que é o seguinte, né? Vou colocar um comentário assim, ó, beleza? O que é o JavaScript, né? Primeira coisa que eu preciso falar é, se você não sabe o que é o JavaScript, lembra, aqui em cima tem o linkzinho para você poder ver o vídeo sobre o que é o JavaScript, o que é o Node e tudo mais. Mas, para não falar que eu sou uma pessoa muito ruim, né? Eu vou colocar aqui um resumo. O JavaScript nada mais é do que uma linguagem de programação, ou de scripts, tá? Que é o que ele foi criado de fato. E o JavaScript ele é multiparadigma, ou seja, ele aceita diferentes paradigmas de programação, como é o caso da programação orientada a objetos, a programação funcional, ou até mesmo a programação procedural, tá bom? E pode ser, inclusive, né, que depois saiam novos paradigmas de programação e que o JavaScript vai conseguir suportar tudo, porque o JavaScript ele é bem flexível, tá? O que quer dizer isso? Que a gente consegue utilizar o JavaScript de diferentes maneiras, diferentes abordagens para diferentes propósitos. Isso é muito massa, como eu já comentei no último vídeo, né? Você vai ter aí hoje em dia JavaScript sendo rodado, né, no front-end, no back-end, no mobile, em inteligência artificial e por aí vai. Isso é muito interessante, tá? Então, essa flexibilidade que o JavaScript traz, ela faz com que a gente fique cada vez mais interessado em estudar o JavaScript, entender como é que ele funciona e, de fato, né, masterizar esses conceitos e esse conteúdo. E aí talvez você pode se perguntar, né, o que é uma linguagem de programação, né? Já que eu falei que JavaScript é uma linguagem de programação, você pode dizer, Luciano, mas o que é uma linguagem de programação? Bom, eu também tenho uma definição bem curtinha aqui, né? A linguagem de programação, ela basicamente vai ser um conjunto de palavras reservadas, tá? Então, palavras reservadas, escritas em uma sequência lógica, ou seja, que faça sentido. E aí, geralmente elas são também escritas em inglês, tá? É importante falar isso, tá? Pelo menos aqui no JavaScript, o JavaScript é escrito com as keywords, ou as palavras reservadas em inglês, tá? E aí, olha, pela definição bem resumida que eu dei aqui, então a gente vai ter um conjunto de palavras em inglês que, quando escritas de forma sequencial e lógica, elas vão trazer o quê? Algum comando, alguma atividade ou alguma tarefa que o nosso computador ou dispositivo que vai rodar esse código vai realizar, tá? Lembrando que o JavaScript, né, ele é uma linguagem transpilada, ou seja, o nosso interpretador JavaScript, que é o V8, né, no caso do Chrome, por exemplo, ele vai pegar esse código e ele vai transformar esse código num código que o nosso browser entenda, isso é a transpilação, ou num código interpretado, que é um código que o nosso Node.js, por exemplo, ele vai entender para rodar o código JavaScript no server-side, por exemplo, no terminal, tá bom? Então ela é transpilada ou interpretada, depende, claro, do contexto, mas ambas as coisas aqui são bem similares. Beleza, então a gente já sabe isso, né? A gente já sabe o que é uma linguagem de programação de forma bem resumida, claro.
E aí a gente vai cair agora então nos conceitos mais focados dentro do JavaScript mesmo, tá? A primeira coisa que a gente precisa pensar aqui é que toda linguagem de programação, ela se beneficia desse conceito e o JavaScript por consequência também, que é o conceito de variáveis, tá? Ou variável. Vou colocar em inglês também, ó. Variable. Basicamente, o que é uma variável, né? É um espaço de memória que armazena informações temporárias. Não vou me preocupar em colocar assunto não para a gente ganhar tempo, tá? Então ele armazena informações temporárias. Pensa assim, olha, quando eu preciso, por exemplo, rodar aqui o meu VS Code, eu preciso também carregar esses ícones do VS Code, eu carregar as informações do meu tema, carregar aqui os dados do usuário e os plugins que eu estou usando no meu VS Code. Essas informações elas ficam carregadas em memória, na memória RAM mais especificadamente, tá? Por quê? Quando eu fechar isso aqui, todas as informações elas vão ser deletadas da memória e vão ficar salvas apenas em disco, que é o nosso disco rígido ou o nosso HD. E tudo isso porque o processador ele faz todos os cálculos e processa todas as informações, mas ele não tem tanto espaço para processar tudo de uma vez só. Então a memória RAM ela serve como um auxílio no sentido de segurar essas informações ou ter elas mais pertinho aqui da mão, para quando eu precisar de fato de alguma coisa, eu conseguir pegar lá direto a memória RAM, que grande parte das vezes, né, as memórias mais atuais, elas estão trabalhando em frequências muito similares à do processador, então a gente não teria, né, um atraso ou um delay para conseguir pegar essas informações, o que é muito interessante, beleza? Então a variável conceitualmente é um espaço onde a gente armazena as informações temporariamente, né? E essas informações elas são usadas nos nossos programas. E aí, basicamente aqui uma variável a gente vai declarar ela e a gente vai guardar algum dado que o nosso programa vai usar. Por exemplo, o username de alguma pessoa, ou a idade, vou colocar age, ou por exemplo, se a pessoa pode ou não dirigir, né? Can drive pode mergulhar, que também seria a mesma coisa, né? Vamos colocar can drive, tá? Então assim, eu tenho aqui algumas informações que podem ser armazenadas dentro de uma variável e a gente vai entender agora como é que a gente de fato declara as variáveis e a gente armazena essas informações, tá? E é importante falar, né, que o objetivo desse vídeo aqui em si não é falar sobre conceitos da computação em si, de como é que a memória funciona e aloca espaço, não sei o que, e o linguição de bytes e mais aquela conversa toda, mas se você tiver interesse em tópicos assim mais profundos e mais específicos, deixa aqui nos comentários que com certeza eu vou ter o maior prazer de trazer aqui para vocês, beleza? Bora lá então falar sobre declarações de variáveis, e aqui no JavaScript a gente tem três formas de declarar variáveis, né? A gente tem var, a gente tem let e a gente tem const, tá? Inicialmente, var e let são a mesma coisa, tá? Elas basicamente vão ser opções de declaração de variáveis que eu tenho, onde eu passo uma informação que identifica essa variável. Então eu vou usar aqui o nosso exemplo que é username, e aqui o age. Então aqui eu tenho var username e let age, ou seja, uma variável que vai armazenar o nome de usuário de alguém e uma variável também que vai armazenar a idade de alguém, tá? E aí eu tenho agora um sinal de atribuição, tá bom? Eu tô fazendo nas duas aqui só pra gente poder entender que é igual. Tem aqui um sinal de atribuição e agora eu vou passar uma informação que é qual que é o valor que essa variável vai ter. Então o username, por exemplo, ele vai ser primo dev, tá? Esse aqui é o nome de usuário, username primo dev, e como ele é um texto, eu coloco ele entre aspas. Podia ser primo dev assim, podia ser primo dev com aspas duplas, ou ainda primo dev com os backticks que a gente fala, né? Que são as crases, ó, primo dev. Tá? A gente vai entender depois qual que é a diferença disso aqui, né? Da aspa dupla para simples e para crase, mas a princípio você precisa saber que as aspas craseadas, elas nos permitem adicionar informações aqui dentro. Tá? A gente vai entender isso daqui a pouquinho, então não fica muito preocupado com isso não. Beleza, então eu tenho aqui a variável username, que vai ser igual, ou seja, vai receber o valor primo dev, tá? Esse aqui é o valor que está armazenado aqui dentro. Qualquer hora que eu quiser saber o que está dentro de username, eu posso dar um console.log, tá? E chamar username. E esse console.log, o console é um objeto que é um tipo de dado que a gente vai ver daqui a pouquinho, e o .log, ele é um método desse objeto, ó, console.log, e eu posso passar alguma informação para ele aqui, algum dado, olha só. Aqui, ó, data n, ou seja, um dado de qualquer tipo, tá? Eu estou passando username porque eu quero saber o que está armazenado dentro dessa variável username. Então eu vou rodar aqui, eu tenho uma extensão aqui no meu VS Code
chamada Code Runner do Runhan, e basicamente eu instalei ela, eu acho que vai ser legal para a gente poder testar os nossos exemplos aqui. Eu vou rodar então, ó, salvei, vou clicar aqui em Play, ele tem que me dar um console PrimoDev, que é o valor que está dentro aqui do meu PrimoDev. Eu posso colocar aqui, ó, o PrimoDev, salvar, e se eu rodar, ó, o PrimoDev. Então eu posso alterar essa informação aqui, né, enquanto eu estou codando. Beleza, então o console logo vai mostrar pra gente os resultados. A gente vai fazer esse mesmo teste agora com idade. Então a idade do PrimoDev é 31 anos, tá? O PrimoDev já tá velhinho, já tá virando o vovô Dev, quase. E aí eu tenho aqui uma informação que ela é um número, tá? Que aqui na programação a gente chama de number, no JavaScript especificadamente, né? A gente chama de number, tá? E o number eu não preciso passar aspas, igual eu preciso passar aqui nesse tipo de texto, que é o que a gente chama de string, tá? Ó, username é do tipo string, tá vendo ali em cima? String. Aqui o age é do tipo number, tá? O texto a gente passa assim, porque às vezes a gente precisa passar algum caractere especial, que a gente quer que seja executado ou exibido aqui dentro da nossa string, tá? Então a gente tem que passar entre as aspas aqui. O número já não é necessário, beleza? Então se eu der aqui um console.log no meu age, aqui eu vou clicar aqui no play, a gente vai ter aqui o 31. É muito interessante falar que ambas essas informações, né, tanto o var username quanto o let age, são informações que são mutáveis. Ou seja, eu posso alterar essas informações a qualquer tempo aqui durante a execução do meu programa, tá? Ou do meu código, né? E aí, como é que funciona para poder mudar essa informação? Vamos supor aqui que o username está aqui, mas agora eu quero que o username seja Luciano e só, por exemplo, tá? E eu vou dar aqui um console console.log e username, beleza? Então aqui, ó, primeiro eu vou logar, né, a versão original e segundo, vou fazer sim, vamos colocar um mais aqui, eu vou logar a que foi modificada, né, que sofreu mutação. Beleza, vou selecionar, vamos rodar. O PrimoDev está aqui, modificada Luciano. Tá? Então eu posso alterar esse valor aqui a qualquer momento, né? Esse PrimoDev que está aqui. Basta eu chamar aquela referência e passar o valor que eu quero agora. Não posso fazer, por exemplo, isso aqui, ó, passar var username, porque a username já foi declarada uma vez, né? Embora que não esteja dando erro, ele deveria me reclamar. Talvez é porque eu estou num editor aqui meio que no modo freestyle, sem projeto, sem nada, e ele não está reclamando. Mas eu sei que a let ela vai reclamar. Ó. Então se eu fizer isso aqui, ó, age igual a 28, beleza, tá? Tudo certo, vai funcionar perfeitamente. Se eu der um console.log no age aqui, a gente vai ver que age vai ser 31, depois age vai ser 28. Perfeito. Mas se eu quiser modificar o age fazendo isso aqui, olha só, let age igual a 28, eu vou ter um erro aqui no meu editor falando, ó, não podemos redeclarar variáveis de scope, block scoped, né, variáveis de bloco, que é o caso da variável age aqui, né? Ele informa aqui qual que foi a variável que eu fiz o erro, que eu cometi o erro. Então eu não posso redeclarar, e quando eu declaro uma variável eu preciso usar uma dessas keywords ou palavras-chave, var ou let, tá? Eu vou apagar aqui e aí tudo certo. A gente já sabe como é que declara uma variável e sabe que essas variáveis elas podem receber qualquer informação. E quando eu falo qualquer informação, é qualquer mesmo, tá? Por exemplo, aqui, olha, eu não precisaria passar um número, eu poderia falar que age é igual a 28 no formato de texto. E aí se eu logar isso aqui, ele mostra 31 e 28, sem problema, tá? A mesma coisa o var, tá? O username é Luciano, PrimoDev, né? Mas eu poderia trocar para 1, 2, 3 e aí quando eu desse um play aqui, ele vai mostrar modificada 1, 2, 3, tá? Então as variáveis no JavaScript, né? Elas podem receber qualquer valor no JavaScript. Por quê? O JavaScript ele é fracamente tipado e dinamicamente tipado. O dinamicamente tipado significa que eu posso passar uma informação, um valor para uma variável de outro tipo, ou seja, de uma forma dinâmica, né, vamos dizer assim. E fracamente tipado quer dizer que eu não tenho aqui, por exemplo, ó, a opção de colocar que o let age é um number, tá? Ó, type annotations can only be used in TypeScript files, ou seja, anotações de tipo só podem ser feitas em arquivos TypeScript. Tem um jeito de a gente definir, né, o formato dessas propriedades aqui com as prop types, mas depois a gente vê isso com mais calma, beleza? Show de bola! Agora que a gente já sabe como é que a gente declara variáveis que podem ser mutáveis,
A gente tem um outro tipo de variável que são as variáveis imutáveis, tá? Que são as variáveis do tipo const. Então aqui, por exemplo, a gente colocou, né, can drive ou can dive. Vamos colocar aqui, ó, can drive. A primeira coisa é, eu não posso declarar uma variável sem colocar um valor nela. Por quê? Uma const, no caso, uma constante. Porque ela é constante, né? Depois que eu declarei isso aqui, eu não posso mais trocar o valor. Então eu já tenho que começar com algum valor. E o can drive vai ser um true, quer dizer que eu posso dirigir, tá? E aí agora tá tudo certo, só que eu não posso fazer, por exemplo, can drive vai ser false, por exemplo, agora eu não posso fazer. Embora o meu VS Code não tenha reclamado, o que o certo era reclamar, se eu rodar isso aqui, ó, ele vai quebrar aqui no meu terminal, ó. Assignment to constant variable, ou seja, estou tentando fazer uma atribuição para uma variável do tipo constante, e isso é inaceitável, isso não pode acontecer, tá bom? Então isso aqui não pode acontecer, e tudo certo, e aí com isso a gente entende que ela é o quê? Imutável, tá bom? Não pode ser mudada. E é interessante falar que aqui eu falei que isso aqui é uma string, né, um texto, aqui eu falei que isso aqui é um number, que é um número, e aí esse true or false a gente chama de boolean, tá? Ou de booleano, né? Ele pode receber apenas dois valores, tá? Ou true ou false. Assim como o boolean só pode receber dois valores, que é true ou false, ele também só pode retornar dois valores, que é true ou false, tá? E aqui a gente viu, né, alguns dos que a gente chama de tipos primitivos. Eu vou colocar assim, ó, tipos primitivos. E aí, basicamente, a gente sabe então que a gente tem strings, que são caracteres ou texto. A gente tem o tipo number, que é do tipo número, né? E pode ser números inteiros, né? 1, 30, ou pode ser números com ponto flutuante, né? 10.50 ou 3.14, que é o pi, por exemplo, tá? É o tipo number. E a gente tem também o tipo boolean, que é um tipo que recebe apenas true or false, ou seja, verdadeiro ou falso. Então a gente viu aqui os tipos primitivos, né? String, number e boolean. E a gente pode adicionar mais dois nessa conta aqui, que é o null e o undefined, tá? Ambos são tipos primitivos. Eu até anotei aqui, talvez não tenha comentado, que tipos primitivos são tipos que não têm método. Embora o JavaScript ele coloque wrappers, ou seja, containers em volta de tudo, tá? Então, uma string, quando eu chamo uma string assim, na verdade eu estou chamando uma string por baixo dos panos assim. E isso aqui, ó, se eu der um ponto, eu tenho um monte de métodos ou funções aqui que vão fazer algumas coisas para mim, tá? Isso vale também para número, então number, eu tenho aqui um número, ó, e aí se eu clicar aqui eu tenho outras coisas, e por aí vai, tá? E são os wrappers. Mas e os tipos null e undefined, Luciano? Bom, na programação eu tenho duas formas de representar alguma coisa que não deveria ter nenhuma informação. Uma delas é o null, então por exemplo, let address é igual a null, e aqui eu falo que o valor é nulo, ele é vazio, tá? É tipo na eleição, né? Tem aquela diferença de gente que não votou e gente que votou nulo, que votou em branco, ou que anulou o seu voto. Então o valor aqui ele é nulo, tá? E o undefined, ó, let street, por exemplo, para eu fazer isso aqui ser undefined é só não definir nada, ou seja, só declarar let street e deixa rolar. Isso aqui é um undefined, tá bom? Tem casos de uso muito específicos isso aqui que a gente vai falar depois, tá? E aí tem um método, né, da gente saber qual que é o tipo de uma variável. Como eu comentei, né, o JavaScript ele é dinamicamente e fracamente tipado. Então a gente tem duas definições de tipagem aqui, uma que a gente pode colocar qualquer tipo de coisa e uma que não dá para tipar especificamente o código de JavaScript. A gente precisaria de TypeScript para tipar as coisas. E outra coisa, né, uma dicasinha é, quando eu não sei qual tipo que é uma informação, eu chamo aquela variável no console.log e eu passo um type of, tá? Eu passo o type of e qualquer variável, por exemplo, can drive, e aí basicamente ele vai me falar que can drive é do tipo, acho que aqui undefined. E é interessante falar, por que o can drive aqui deu undefined? Porque eu selecionei só esse bloco de código, só isso aqui que rodou. Can drive não existe aqui, ele é indefinido, tá? Se eu rodar o código todo, o can drive, cadê o can drive? Vamos fazer o seguinte, ó, vou selecionar tudo assim, ó. Aí agora vai. O can drive é do tipo boolean, tá? Beleza. E aí toda vez que eu precisar saber o tipo de uma variável, eu uso o console.log type of e aí vou ter o tipo dela.
Agora que a gente já falou então dos tipos primitivos, vamos falar aqui de dois tipos de dado um pouco mais elaborados, vamos dizer assim. E um deles é o tipo object, ou objeto, tá? E basicamente o que é um objeto, né? Ele é uma coleção de informações que vai usar aí o formato que a gente chama de Key Value Pair, ou seja, chave par valor, tá? Na verdade é par par chave valor, beleza? Key Value Pair. E aí, como é que a gente vai declarar aqui um objeto, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, const pessoa, tá? Eu vou declarar aqui as informações de uma pessoa. Uma pessoa, ela pode ter nome, ela pode ter idade, ela pode ter peso, ela pode ter altura. E aí, a gente sabe que o nome é um texto, ou seja, uma string, idade é um número, peso também pode ser um número, altura pode ser um número ou texto. A gente pode colocar aqui, por exemplo, habilitado, para falar se é boolean, né? Ou seja, para a gente adicionar mais um tipo de informação. Inclusive, a gente pode ter objetos dentro aqui. Então, ó, endereço. E aí eu coloco 2 pontos. E aí teria, por exemplo, rua, cidade, estado, tá? Então, isso aqui é um objeto do tipo pessoa. E sempre que eu vou acessar, né, a informação de objeto, eu chamo aqui usando o dot navigation, dot notation, que é, por exemplo, pessoa, ponto. Aí eu tenho aqui as propriedades dessa pessoa, endereço, habilitado, idade, nome, peso. Se eu colocar ponto nome, aqui, eu dou um console.log, o que será que isso aqui vai me retornar, hein? Eu coloquei aqui nome, mas eu não coloquei nada, vamos ver isso aqui. Ele me retornou que nome is not defined, ou seja, o nome é indefinido, tá? Isso aqui é pelo seguinte, aqui é como se eu estivesse pegando uma variável nome de qualquer lugar e colocando aqui, tá? Mas ele não achou esse nome, então ele vai dar esse erro mesmo. O certo aqui, como eu comentei, é um Key Value Pair, ou seja, um par chave-valor. Então eu tenho que vir aqui, colocar 2 pontos e colocar aqui a informação. O nome é Luciano, a idade é 31, 2 pontos, né? O peso é um pouco mais, mas deixa quieto. 100 quilos, vou colocar entre aspas, 100 quilos. A altura é 1,72, 1,72. Habilitado, false, boolean. E aí a rua, rua 1. Cidade, São Paulo. Estado, Minas Gerais. Então assim, aqui a gente tem de fato o objeto declarado usando o formato Key Value Par ou par chave valor. E agora, se eu rodar esse console.log, o pessoa.nome ele tem um valor, ele existe, e é Luciano. Aqui é porque ele está pegando de antes. Eu vou limpar aqui, vou rodar de novo. Tururu. Beleza, Luciano. Tá, e eu poderia acessar qualquer uma das propriedades aqui, tá? Console.log nome, pessoa.endereço.rua. Ó, e aí se eu rodar isso aqui, selecionar, Luciano Rua 1. Então isso aqui é um objeto, e um objeto nada mais é do que uma representação de um objeto do mundo real. Claro, uma pessoa não é um objeto, mas ela existe no mundo real, tá? Então uma pessoa, ela tem nome, ela tem idade, ela tem peso, ela tem altura, ela pode ser ou não habilitada, ela tem endereço e tantas outras informações, tantas outras propriedades, tá bom? Então esse aqui é o tipo object, e a gente tem aqui uma série de métodos para usar com object que a gente vai ver depois, tá? Vamos lá. Além do object, eu comentei que eu tenho um outro tipo aqui, que é o tipo array, ou matriz, tá? Um array, ele também é uma coleção de informações. A diferença é que eu posso ter uma coleção de coleções aqui dentro. Então, olha só, eu tenho aqui, por exemplo, um let numbers, por exemplo, e vai ser um array 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho aqui uma coleção de números, tá? E aí, o jeito que eu acesso isso aqui é diferente, ó. Isso aqui tem um índice, né? Vou colocar aqui assim, para facilitar.
Isso aqui tem um índice. Só vai ficar igual. E aí, quando eu quero acessar a primeira posição desse numbers, eu uso a posição 0. A segunda é a posição 1, a posição 2, a posição 3 e a posição 4. Tá? É assim que eu acesso. Ou seja, numbers, colchete e a posição. Tá? Se eu fizer isso aqui, ó, console.log, eu tô fazendo bobeira aqui, beleza? Se eu fizer isso aqui e rodar, eu pego lá o terceiro número, tá? Ó, posição 0, 1, 2. Então aqui, se a gente contar convencionalmente, né, é o terceiro elemento, o terceiro número aqui dentro. Como eu comentei, isso aqui pode ser uma coleção de múltiplas coisas, né? Então eu poderia, por exemplo, ter aqui um let pessoas. Olha só, e tem um array de pessoas, ó. E aí eu vou copiar esse pessoa aqui, só isso aqui na verdade. E aí eu vou colocar aqui, ó. Eu vou tirar um pouco dessas informações aqui. Deixa eu peso e altura. Peso e altura. Tá? Então aqui pode ser Pedro. 40 anos. Habilitado true. Endereço é na rua 2. No bairro 3. Cidade 3. Estado 4. Tá? Enfim. E aqui a gente tem um let pessoas, né? E a gente lembra que para acessar a gente vai fazer o quê? Log pessoas, eu coloco o colchete e chamo o índice. Eu tenho duas pessoas, então o índice é 0 e aqui o índice é 1, tá? Então se eu quero saber do Pedro, ponho 1 aqui e quando eu rodar esse meu console, ele vai mostrar os dados do Pedro, tá vendo aí? E se eu colocar aqui uma pessoa que não existe, Luciano? Bom, vamos colocar aqui o 3 para exemplificar. Nossa, eu falo 3 dígito 4. O 4 fica sendo o 4, que também não existe. Eu vou rodar e ele é undefined. Olha só, hein? Ele é indefinido, ou seja, ele não existe. Tá bom? Então esse aqui é um array. O array também possui diversos métodos, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer com array. Eu estou só apresentando aqui o conceito para vocês. A gente vai passar isso aqui depois com mais calma e com mais paciência, tá bom? Certo. Agora que a gente já sabe então, né, como é que a gente declara variáveis, como é que a gente declara constantes, como é que a gente pode declarar arrays e objetos também, é interessante saber as regras que a gente tem na programação para criar uma nova variável, tá? Existem algumas regras que elas precisam ser seguidas para que isso aqui funcione. Então são elas, vou colocar assim, que a gente pode escrever. Primeiro, toda variável tem que começar com underline ou uma letra, tá? Então, ó, let test é igual a 1, let test b ou test igual a 2, só exemplificando, tá? A mesma coisa vale para var, tá? Então pode ser var isso também. Elas não podem começar com números, né? E claro, let test igual a 3. Elas não podem começar com número, ou seja, let 3 test não pode, tá? Mas elas podem conter um número aqui no meio dela, ó. Então 3 aqui, por exemplo, e tá tudo certo, tá? Elas também não podem usar palavras reservadas, né? Lembra que a gente tem lá algumas palavras que eu comentei, né? A palavra var, let, const, a gente tem também o if, o else, o return, o function. Um monte de palavras reservadas, né? Então não pode ser uma palavra reservada. Eu não poderia ter, por exemplo, aqui uma let var igual a 5. Ou uma var let igual a 12. Ou uma... Aí ele deixou, hein? Mas não posso. Ou uma const var igual a 15. Ó, var is not allowed. Enfim, eu não posso usar uma palavra reservada como o nome da variável. Além de não poder, eu não devo, tá? Para não confundir quem está lendo o nosso código. Beleza, essas aqui são as regras que a gente tem para criar variáveis, são muito simples, tá? Ou eu posso usar underline ou letra para começar, sou obrigado, né, a usar underline ou letra, e eu não posso iniciar com números, mas eu posso usá-los.
E outra coisa também é que eu não posso ter caracteres especiais, tá? Então eu não poderia ter, por exemplo, um let asterisco 3 igual a 10. Não tem como, ele já dá um erro aqui meio aleatório, mas ele dá erro, tá? Não era para ser assim. Então beleza, a gente já sabe aqui as regras que a gente tem que seguir, né, para declarar as variáveis. E tem uma outra questão muito importante no JavaScript, que é o seguinte: o JavaScript ele é case sensitive, ou seja, isso aqui, ó, let abc igual a 1 é diferente de let abc igual a 1, tá? Se eu der um console.log aqui no abc, eu vou estar mostrando esse valor. Vou colocar 2 aqui. Eu vou estar mostrando esse valor aqui, ó. Ele vai me retornar 2, tá? Se eu der um console.log no ABC, ele vai me retornar 1. E se eu não tiver isso aqui, né, e eu chamar o ABC, ele vai me falar que isso aqui é o quê? Undefined, ou seja, não existe, é não definido. Até se eu passar o mouse aqui, acho que ele reclama. Code not find name ABC. Did you mean ABC tudo maiúsculo? Então, se eu rodar aqui, ele vai dar aquele mesmo erro aqui pra mim, ó. ABC is not defined. Bacana? Aqui, claro, né, tá me sugerindo porque a gente tem o IntelliSense aqui, né, para poder fazer essa inteligência artificial por baixo do editor, tá? Mas lá no nosso terminal ele não vai ficar fazendo nenhuma sugestão, não. E agora vamos passar para operações aritméticas, tá? No JavaScript, em outras linguagens de programação, a gente vai realizar alguns cálculos com uma certa frequência. Então é bom saber que a gente tem essas possibilidades, né? E aí, por exemplo, ó, eu poderia fazer a soma, né, console.log 1 mais 1, 2 dividido por 4, 5 vezes 10, e 30 dividido por 3, tá? Então isso aqui tudo vão executar operações matemáticas pra gente, ó. Mais, menos, dividido, mais, menos, multiplicado e dividido, tá vendo aqui? E claro, eu poderia usar as variáveis também, né? Então let total igual a 3 mais 1, por exemplo, tá? E aí, ó, console.log total. Se eu der um play aqui, 3 mais 1 é igual a 4. Então, esses são os operadores aritméticos, é muito simples, tá? Muito simples mesmo. E a gente tem alguns operadores especiais aqui dentro, tá? Eles são um pouquinho mais complexos, vamos dizer assim, tá? Mas não tanto, fica tranquilo. Operadores especiais. E aí, o primeiro que a gente tem aqui é o módulo ou resto da divisão, que é muito interessante, tá? Que basicamente isso aqui quer dizer o seguinte: eu vou ter aqui uma divisão, por exemplo, 11 dividido por 2 daria o quê? 5,5, né? Só que eu não posso ter números fracionados aqui, eu tenho que ter números inteiros. Então, olha só, console.log 11 mod 2 é como se eu estivesse pedindo ele para dividir o 11 por 2, me retornar um número inteiro, mas só mostrar o que sobra dessa divisão, né, o resto da divisão. Então 11 dividido por 2 vai ser 5 para cada lado e sobra 1, tá? E é esse 1 que ele mostra aqui. Mod é muito simples, né? É só o resto da divisão. Eu divido um elemento por outro, o que sobrar é o mod, tá? É o módulo. A gente tem também a potenciação, tá? Então eu poderia fazer, ó, console.log 2 elevado à quarta potência, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vezes 4, 8, vezes 8, 16, vezes 2, 32. Vamos rodar aqui. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Acho que eu errei aqui, ó. 2, 2, 4, 2, 4, 8, 16, tá certo. Eu viajei. Passei 32, eu tinha que ser 5 aqui. Pronto. Bacana, né? Então, basicamente, para fazer as continhas lá de elevado, eu uso aqui o asterisco, asterisco. Um asterisco só multiplica, tá vendo? 2 asteriscos é a potenciação. Outros dois operadores especiais que eu tenho aqui o incremento e eu tenho aqui o decremento. Olha só, eles funcionam um pouquinho diferente, tá? E aí, para mostrar, eu vou criar uma let número aqui igual a 50, eu faço número mais e dou um console.log no número, tá? O número é 50, eu dei um número mais e eu vou ver o que acontece com ele. Se eu rodar esse código, vamos limpar aqui.
O número agora é igual a 51. Por quê? Número mais é a mesma coisa que número é igual a número mais 1, tá? E o menos menos, ó, é praticamente a mesma ideia, tá? Então vou criar aqui let idade é igual a 31, e aí idade menos menos, console.log idade, e aí só para avisar, dar um disclaimer, né? Já dá um antecipar, idade é igual a idade menos 1, tá? É isso aqui que ele vai fazer, esse cálculo. Então cliquei aqui, a idade agora é 30. Bacana, né? Então esses são os nossos operadores especiais. E aí, fora os operadores especiais, os operadores matemáticos convencionais, né, de adição, divisão, adição, subtração, multiplicação e divisão, a gente tem também aqui os operadores condicionais, tá bom? E os operadores condicionais, basicamente, né, a gente vai ter aqui algumas lógicas e ele vai retornar para a gente se uma coisa é verdadeira ou se uma coisa é falsa, tá? E é bem simples o seu funcionamento, tá? Olha só. Eu tenho aqui o operador AND, que a gente usa dois e's comerciais, o operador OR, que a gente usa duas barras, e o operador negação, que é o NOT, tá? Na verdade, eu vou colocar NOT, e aí ele usa assim, tá? Eu vou colocar aqui um console.log, e eu vou te fazer a seguinte pergunta, né? A seguinte pergunta para o meu computador: 1 é maior que 2? Ele vai falar, óbvio que não, ó, é falso. 2 é maior que 1? Ah, isso aqui é verdade, é true. Quando eu quero comparar mais de uma condição, por exemplo, eu quero saber se 1 é maior que 2, eu quero saber se 2 é menor que 3, eu quero também saber se 4 é maior ou igual a 7, tá? Aqui, olha só, eu estou fazendo um monte de verificações na mesma linha, ó. Eu verifico se 1 é maior que 2, eu retorno true ou false. Eu verifico se 2 é menor que 3, eu retorno true ou false. E eu verifico se 4 é maior ou igual a 7, eu retorno true ou false. E esses ES aqui, ou ANDs, eles estão amarrando todas essas condições. Ou seja, eu quero saber se esse cara aqui é verdade, se esse é verdade e se esse é verdade. Se os três forem verdade, eu retorno true. Se tiver algum cara aqui que não seja verdade, eu retorno false. Tá? E aqui, claramente, a gente tem aqui verdade, mas a gente também tem mentiras nesse cara, então ele vai retornar false, tá? Por quê? 1 não é maior que 2, 2 é menor que 3 e 4 é maior ou igual a 7? Não, tá bom? 4 é menor que 7. Então esse do meio aqui é verdadeiro, mas todos os outros são falsos, então ele retorna falso. E aí quando eu quero saber se algum desses valores aqui é verdadeiro, pelo menos um, eu uso o operador OR, tá? Então, ó, bem simples, ó, copiar aqui. E aí, em vez de usar o E comercial, eu uso barra barra. E agora, se qualquer um desses aqui for verdadeiro, eu já tenho true. Se nenhum deles for, aí eu tenho false, tá? Vou limpar, rodar, e tá aí o meu true. Bacana? E o not é bem simples, tá? O exemplo de utilização de not, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma constante chamada start, que vai ser false. E eu vou fazer o seguinte, ó. Toda vez que eu quiser inverter uma situação, eu coloco o not. Então, console.log not started. Ou seja, eu quero que ele pegue o valor e ele me mostre a informação contrária. Se isso aqui for false, ele mostra true. Se for true, ele mostra false. O not é sempre para inverter, tá? Vou rodar aqui. True. Se aqui fosse true, ele mostraria false, tá? Luciano, quando que isso aqui é útil? Vamos supor que você tem aí um show, let show modal, tá? E tem um código que vai fazer com que essa informação show modal, que agora é false, ela seja true em alguma hora, tá? Show modal igual a true. E aí depois eu quero que o modal ele desapareça, então show modal igual a false. Toda vez que eu quiser que o meu modal apareça ou desapareça, eu vou ter que chamar show modal igual a true, show modal igual a false? Não, tem um jeito melhor. Eu posso simplesmente fazer show modal é igual a show modal. Ou seja, ele agora é o contrário do que ele está nesse exato momento. Então se ele estiver fechado, ou seja, se for false, eu quero que ele mostre, vai ser true. Se ele estiver true, eu quero que ele se esconda, né? Se ele estiver sendo mostrado, eu quero que ele se oculte, então vai ser false.
É só um exemplo muito simples de utilização aqui do not. Agora que a gente já viu os operadores lógicos, os operadores matemáticos, né? A gente vai ver um pouco então sobre estruturas de controle, tá? E eu prometo que esse vai ser o último tópico desse vídeo aqui, para a gente não ter um vídeo muito extenso, ou muito mais extenso do que ele já tá, beleza? Vamos lá. Vamos imaginar aqui então, olha, a seguinte situação, tá? Imagina que eu tenho aqui uma condição que é o seguinte: se estiver chovendo, eu não vou à praia. Como é que eu escrevo isso aqui em código? O se, a gente tem o if, tá? If quer dizer se. Aqui a gente tem uma condição, né? Se estiver chovendo, e aqui a ação, eu não vou para a praia. Então, if, condição, código, tá? If, vou criar uma variável aqui fora, let chovendo igual a false. Se estiver chovendo, if chovendo igual a true, eu faço o quê? Não vou à praia. Bacana? Bem simples, né? Mas vamos dizer também que se o sol estiver muito forte, eu vou à praia, mas não entro na água. Ok. A gente vai ter o nosso else, if, de novo. E aí vamos criar uma variável aqui, let sol forte igual a false, por enquanto. E eu coloco aqui, né? Sol forte é true. Se for true, eu vou à praia, mas não entro na água. Bem simples, né? Beleza. Mas e se não estiver chovendo e o sol não estiver forte? Aí eu vou fazer o quê? Fazer o padrão. Else. Eu vou à praia e entrar na água. Simples assim. E aí eu tenho aqui então duas condições, né? Se está chovendo ou não, se o sol está forte ou não. E para cada uma dessas ações eu tenho uma execução diferente, que poderia ser blocos de código diferente. E se nenhuma delas forem satisfeitas, eu tenho o quê? Eu tenho meu else, tá? E é muito simples, tá bom? Uma coisa interessante aqui é o seguinte, isso aqui sempre, como isso aqui é um booleano, né? Isso aqui sempre vai me retornar true or false, tá vendo? Sempre vai ser true or false. Então eu não preciso fazer assim, eu posso fazer assim. Se chovendo for true, agora ele é false, né? Mas se chovendo for true, aí eu faço isso. Se sol forte for true, aí eu faço isso. Se eu quisesse falar assim, que se não tivesse chovendo, eu não iria à praia, eu colocaria o not, ó. Se não está chovendo, ou seja, se chovendo ao contrário, que é não chovendo, eu não vou à praia, ou eu vou à praia, na verdade, né? E assim eu usaria aqui o not, por exemplo. Então, aqui dá uma simplificada, né? E o not é para dar uma incrementada. Legal? Bem simples isso aqui, né? Então vamos passar por uma estrutura de controle um pouco mais complexa, que vamos pegar aqui o exemplo, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma situação que eu tenho aqui o dia da semana, e aí de acordo com o dia da semana, eu quero um almoço diferente. Legal? Vamos escrever esse código. Como é que ficaria isso aqui? Se a gente fosse fazer isso aqui no if, a gente ia ter que fazer um monte de if, aí um bloco, aí else if. Por exemplo, if segunda-feira, if terça, else if quarta. Ia ficar eternamente aqui, né? Eternamente não, porque né, são poucos dias da semana. Mas a gente ia ter que digitar isso aqui um monte de vezes. Não fica bonito esse código aqui, tá? Então a gente tem um outro jeito de fazer isso aqui, que é usando o switch case. Como é que funciona? Bem simples, ó. Eu chamo aqui o switch. Eu poderia chamar de switch statement assim, mas seria roubo, né? Eu estaria roubando, então vamos escrever do zero. Switch. A minha key, ela vai ser uma variável que eu vou observar para poder rodar aqui as minhas iterações. Então, ó, let dia da semana. Eu vou chamar aqui de quarta-feira. E aí aqui eu monitoro o dia da semana. Bacana? Agora eu tenho um bloco de código e aí que começam então as execuções. Ó. Case, ou seja, caso o dia da semana ele seja quarta-feira, eu quero, por exemplo, comer lasanha. Eu dou um break aqui, pronto. Mas caso case, né? O dia da semana for quinta-feira,
eu quero comer feijoada. E dou um break aqui. Tudo certo. Faltou 2 pontos. Ah, mas caso seja sexta-feira, dou um break aqui. E eu quero comer pizza, tá? E aí é o seguinte, ó, se não for nem quarta, nem quinta e nem sexta, eu quero fazer o seguinte, eu quero comer coxinha. Então eu digito aqui, ó, default, e aí eu coloco o meu código, tá? O default é comer coxinha. Eu nem preciso colocar um break aqui, porque aqui ele sempre vai dar break mesmo. Então, ó, se for quarta-feira, come lasanha, para o código. Se for quinta, come feijoada, para o código. Se for sexta, come pizza, para o código. E se não for nenhum desses 3 dias, eu vou comer coxinha e também vou parar o código. Olha que interessante que é o switch case, né? Claro, cada um tem as suas utilizações, né? O if tem as suas utilizações e vai ser o que você vai ver bastante, na verdade vai ser o if. O switch case também tem as suas peculiaridades, mas também é bastante utilizado dentro do código, tá? E aí é o seguinte, esse vídeo vai ficar muito extenso, eu sei que você vai ter que pausar esse vídeo para poder digitar os códigos, executar, corrigir algum eventual problema, e eu não quero um vídeo muito extenso e chato de assistir. Então eu vou parar esse vídeo por aqui, e no próximo vídeo a gente vai abordar alguns temas importantes para a gente fechar o básico do básico do básico do JavaScript, que seria o quê? A gente vai falar sobre loops de repetição, né, laços de repetição, a gente vai falar sobre funções, que é muito importante, e falar também sobre escopo léxico, que eu não comentei quando a gente falou de var e let, porque eu não tinha o contexto necessário, que é o contexto das funções, para poder explicar melhor o que é o escopo léxico para vocês, tá bom? O vídeo é esse, então, se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo. Se você não gostou, também deixa um comentário, né? Fala aí o que você não gostou, o importante é participar. Deixa aquele likezinho maroto, a meta de like desse vídeo aqui é 5 likes. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir bater os 5 likes. E lembrando, né? O meu nome é Luciano de Souza, mas você pode me chamar de Primo Dev. Tamo junto!